E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à disciplina de ambientação para EAD. Eu sou o Marcel Rios e na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o ambiente web, né? O que que tem no ambiente web que a gente ainda não conhece. A gente vai ficar sabendo na aula de hoje o que é web, né? Então, esse termo web vem do termo mais amplo, World Wide Web, né? E aí o apelido dele, web, que é o www, tá? Que representa um sistema de informações mundialmente distribuído. É a parte mais conhecida da internet, é o que está na World Wide Web. Por isso que quando a gente digita o endereço na internet, a gente digita www. E aí vem o nome da instituição.com.br, né? Porque ele está na web. Bom, também mais conhecido como web, mas agora a gente sabe que ele vem dessa definição aqui mais ampla de World Wide Web. Então, continuando falando aqui do www, ele é o principal serviço da internet, sem dúvidas, até porque ele apresenta toda a parte multimídia da rede, portais eletrônicos, home bank, e-commerce, que é o comércio eletrônico, o ensino à distância que vocês estão aqui participando, né? Tudo isso está na web. Então, a gente faz muito a utilização do World Wide Web no nosso dia a dia, tá bom? Toda a parte multimídia da rede está inserida na web. Conhecendo o ambiente web, o serviço web ele utiliza uma infraestrutura de rede de computadores, beleza? Para disponibilizar acesso às informações em diversos tipos de dispositivos, seja ele no tablet, no smartphone, no computador, seja para macOS, né, da Apple, seja para Android, seja para Windows. Então, essas informações elas estão armazenadas numa base de dados e ela é distribuída, está aqui a base de dados, ó, e ela distribui essas informações para diversos dispositivos que façam a solicitação. Então, uma coisa que a gente tem que entender, na web, esses dispositivos é quem solicita os dados para os servidores, que vão consultar na sua base de dados para disponibilizar em cada um dos dispositivos. Bora ver um pouco mais sobre isso? Esse tema se chama modelo cliente-servidor. Então, o cliente-servidor é um modelo computacional que separa, de um lado, os clientes, dois servidores, os quais são interligados utilizando rede de computadores. Ok, então de um lado aqui eu tenho o cliente, utilizando o computador, de outro lado eu tenho aqui o servidor, né, que eles têm aqui a base de dados, né, com todas as informações de uma determinada empresa. E aí o cliente ele precisa estar conectado numa rede de computador, na internet, aqui a gente está utilizando um roteador Wi-Fi, para que ele possa se conectar ao servidor e o servidor devolver as informações para o cliente. Tá bom? Então aqui a gente tem mais uma ilustração, né? Temos aqui diversos dispositivos, né? Aqui eu tenho um notebook, um smartphone, um computador desktop, aquele computador de mesa. Todos eles são clientes que, conectados na internet, ó, fazem acesso ao servidor, né? E o servidor distribui as informações para cada um dos dispositivos. Então, quem solicita é o cliente, faz a solicitação, chamado de request, né? E quem devolve a informação, que é o servidor, ele responde, né? Ele dá uma resposta que responde para os clientes de acordo com o dispositivo móvel, tá? E formata as informações para ser exibida em cada um dos dispositivos do cliente. Então, definição, tá? No paradigma cliente-servidor, a interface gráfica ela reside no cliente e o acesso aos dados no servidor. Faz sentido. Então, aqui no cliente, ó, fica a parte de interface gráfica e aí ele se conecta à internet para que ele possa se conectar a um servidor onde tem o quê? O banco de dados, o acesso ao dado está aqui no lado do servidor. Beleza? Então, essa imagem aqui resume bem o que a gente colocou aqui nessa definição do paradigma cliente-servidor. O que mais? Definição cliente-servidor. De um lado está o cliente, que solicita os dados ao servidor, ok, o qual recebe a solicitação, formata as informações e as apresenta ao usuário. Tranquilo, né? Do outro lado está o servidor, que recebe as requisições do cliente, lê os dados no disco e retorna para o cliente web uma página HTML. Aqui a gente está falando agora de um termozinho importante. HTML é linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem que formata, que apresenta as informações no navegador. O navegador web, que é o Google Chrome, a gente tem o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox,
Todas aquelas páginas que você acessa nesses navegadores estão sendo exibidas em HTML. Então, o servidor web ele recebe a requisição do cliente, ele lê os dados no disco e retorna para o cliente uma página HTML, que é esse formato aqui padrão, né, da linguagem de marcação de hipertexto. Tudo bem? Definição de cliente-servidor, estamos chegando agora na definição final. O servidor possui uma grande capacidade de processamento, né, possui grande capacidade de processamento e armazenamento, compartilhando seus dados com o cliente. Já o cliente, ele já é um pouco mais pobre, né? A gente chama de cliente pobre. Ele não compartilha seus recursos, né? Ele não tem uma grande capacidade de processamento nem armazenamento, né, comparado ao servidor, é bem mais simples o dispositivo do cliente, porém são eles que iniciam a comunicação. Sempre é o cliente que inicia a comunicação com os servidores, utilizando o quê? Um navegador, que eu acabei de falar para vocês, um navegador web. O que vem a ser o navegador? É conhecido com o termo de web browser ou somente browser. Tá? É um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com os documentos virtuais da internet, também conhecido como páginas da web. Páginas web, né? É melhor. Tudo bem? Programa de computador que habilita, né, o usuário a interagir com os documentos digitais, que a gente chama de página web. E aqui nós temos os principais navegadores. Aqui no centro, o Google Chrome, um pouco mais à esquerda aqui, Mozilla Firefox, mais à esquerda ainda tem aqui o Safari, né, que é o navegador da Apple. Para a direita eu tenho aqui o Internet Explorer, que hoje em dia é o Microsoft Edge, e o Opera, também um outro navegador disponível para instalação dos seus computadores. Tá bom? Mais conhecido, disparado, o Google Chrome, né, com o Mozilla Firefox. Todos eles são bem conhecidos, mas com certeza o Chrome é um dos mais utilizados. Navegador web. O browser, né, ele se comunica com o servidor, então o navegador ele é a interface gráfica que a gente interage com o cliente, e aí ele se comunica com o servidor utilizando o protocolo de transferência de hipertexto chamado de HTTP. Então não vão confundir HTML, que é a linguagem de marcação de hipertexto, que é ela que formata o conteúdo para ser exibido no navegador, não confundir com HTTP, que é o protocolo que transfere a página web do servidor para o cliente. Tá bom? Anotem isso. Então, o que acontece? Ele efetiva o pedido e processa as respostas vindas do servidor. Então, aqui a gente tem um cliente, é mais uma ilustração, né? E o servidor recebe a requisição e devolve a página para ser exibida no navegador do cliente. Tá bom? Então, anotem aí, o protocolo que transfere a página web é o HTTP. Bom, e a linguagem de marcação de hipertexto, HTML, é a linguagem que formata o conteúdo para ser exibido no navegador. Não vão confundir, hein? Ok? Finalidade do navegador. A finalidade principal do navegador é fazer o pedido de um determinado conteúdo da web e providenciar a exibição do mesmo. Ele faz isso. Quando ele não conseguir, né, o processamento do arquivo não for possível de ser exibido no navegador, ele mesmo transfere o documento para a máquina do usuário. Transfere o documento localmente, que é o que ele está chamando. Então ele vai tentar exibir ali um PDF, ele mostra o PDF no próprio navegador, né? Porém, se ele for tentar abrir um arquivo doc do Word, docx, né? Ele não vai conseguir exibir isso no navegador. O que ele vai fazer? Ele vai transferir localmente para a máquina do usuário. Tudo bem? Que mais? Tecnologias hoje em dia, as tecnologias da informação e comunicação estão flexibilizando o modo de viver das pessoas, então o que está atrelado às TICs, né, chamado de TICs, o ensino à distância faz proveito dessa flexibilização, o trabalho remoto e as empresas virtuais, né, principalmente depois desse período de pandemia, né, isso aqui se fortaleceu muito, o ensino à distância, trabalho remoto e empresas virtuais bombaram nesse período. Bom, e agora é cada vez mais tendência. Se antes isso aqui eu já falava nas minhas aulas, agora não vou parar mais de falar a respeito desses termos aqui. Bom, ensino à distância, tá? É um modelo de ensino não presencial que possibilita utilizar diversas formas de mídias, teleaulas, videoaulas, internet, que é bastante conhecido, né? E uma modalidadezinha que pode ser novidade para você, chamada de e-learning ou ensino eletrônico, é uma modalidade específica do ensino à distância,
onde utiliza a internet como única forma de interação entre o aluno e o professor. Eu vou um pouco mais além, eu costumo dizer que o ensino eletrônico, né, denominado aqui como e-learning, ele é uma modalidade do ensino onde não tem encontro presencial. O aluno realiza o curso dele totalmente EAD, né? Então ele não precisa ter um encontro com o professor, com seus alunos, não tem esse contato, né, através da plataforma. Então, essa aqui é uma modalidade totalmente 100% online, tá bom? Esse tipo de modalidade do ensino à distância aqui. Tecnologias EAD. Então, aqui algumas tecnologias que são utilizadas é o Moodle, né, o Google Classroom, Google Meet, editores de texto online. Então, a gente tem utilizado o Moodle nos nossos cursos. Algumas instituições utilizam o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Para as videoconferências, tem utilizado o Google Meet, né? Então, tem sido dessa maneira aí, né, as tecnologias mais utilizadas na EAD. Sobre o trabalho remoto, é uma estratégia de trabalho que objetiva a economia de despesas, mas eu costumo dizer que agora, mais recentemente, o trabalho remoto foi meio que forçado, né? A pandemia forçou a execução do trabalho remoto, né? Claro que as empresas economizaram, né, de certa maneira, porque de certa forma até aproveita os recursos, né, residenciais do funcionário, então, né? Mas eu acredito que tem seus benefícios, sim, né, de se trabalhar em casa, o conforto, porém a gente acaba trabalhando muito mais porque a gente não tem um horário pré-definido, né? Então a gente começa trabalhando, a gente entra na hora do almoço, na janta, né? E o trabalho ele se misturou com a rotina de dentro de casa. É uma forte tendência mundial devido à influência das metrópoles e à fixação do homem em sua residência, né? Então é muito mais prático você acordar, vir de pijama, né? Troca só a parte de cima, né? Que nem eu aqui, eu tô com o uniformezinho aqui do instituto, mas a parte de baixo tá de pijama. Não, tô de short, mas tudo bem. Mas assim, é uma tendência sim. Acho que a questão do teletrabalho ou trabalho remoto veio para ficar, né? E as empresas vão vendo aí qual a melhor maneira de ajustar, tá, dentro da sua realidade. Que mais? Tipos de empresas. Podemos classificar as empresas em 4 categorias: tradicional, ou clássica, né? Mista, empresa virtual ou empresa digital. A gente vai falar dessas 4 aqui, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Empresa tradicional, chamada de empresa clássica, elas não fazem uso de tecnologia para nada, nem para gerenciar seus processos. São empresas que atuam presencialmente no endereço físico, né? Porém, a gente sabe que esse tipo de empresa aqui, ó, né, elas estão com os dias contados, né? Então, não sobrevive mais se não tiver um pezinho ali na web, como sendo uma empresa também virtual, tá bom? Então, empresas clássicas, elas não aderem tecnologia para gerenciar seus processos. A empresa digital, ela é totalmente contrária, elas adotam a tecnologia para tudo, né, com a finalidade de extinguir o uso do papel e digitalizar, né, todos os documentos, automatizando seus processos. Então, todos os documentos e as informações que circulam nessa empresa, na empresa digital, eles estão digitalizados e podem ser acessados por sistemas, por computadores, seja na empresa, seja de forma remota, tá bom? Então, a empresa digital é uma empresa que automatizou todos os seus processos, né? Então, todos eles estão sistematizados dentro da empresa. Não confundir com empresa mista, tá? E nem com empresa virtual, que já já a gente vai falar. A empresa mista são empresas que possuem um endereço físico, elas atendem num endereço físico na cidade, mas também possuem um endereço virtual para vendas online. Então, muitas empresas estão nessa categoria, onde há uma gerência meio que parcial de vendas em lojas físicas e de vendas em lojas virtuais, que a gente chama de e-commerce, comércio eletrônico. Então, aqui alguns exemplos. A Americanas, ela possui uma sede física e também atende virtualmente. Magazine Luiza possui uma sede física e atende virtualmente. Casas Bahia, da mesma maneira. Beleza? Então, são empresas mistas nesse contexto. E, por fim, a empresa virtual, tá? Cuidado para não confundir. Muitas empresas elas têm sido criadas apenas de caráter virtual, não têm uma sede física. São empresas tipicamente virtuais, aquelas que atendem somente através da web, né? O cliente conseguirá adquirir algum produto só se for no site da empresa. Então, são empresas tipicamente virtuais, né? São aquelas que
somente através da web o cliente conseguirá adquirir algum produto. Então, ele não consegue fazer essa compra indo na loja, né? Na loja da empresa, porque ela só existe virtualmente. E aqui a gente tem como exemplo Submarino, Netshoes e Amazon. Então, você não consegue ir na loja ali da Amazon que está sediada na sua cidade para comprar lá. Tem que comprar pelo site. Nem Netshoes, nem Submarino, e assim, dentre outras empresas. Beleza? Então, muito cuidado para não confundir aí os conceitos de cada uma dessas empresas. Revise o material se for necessário, né? Tem aí disponível no ambiente virtual. Desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá. Tchau.